Muito bem. A vida, continua a doutora Matar, deveria ter esse ritmo, alternar-se para ser fecunda e criativa. A extroversão e a introversão são ambas necessárias a um desenvolvimento harmônico, sadio e equilibrado. Às vezes, todavia, pode haver por um período ou por toda a vida o predomínio de uma ou de outra tendência, de modo a se criar um tipo psicológico bem distinto e particularizado com qualidades e características especiais. Essa prevalência da introversão ou da extroversão produz, como é natural, dificuldades e problemas, não somente no que diz respeito a nós próprios, como também ao relacionamento com os outros. Uma pessoa vai se relacionar com o outro. Ela é total e completamente introvertida. Não vai ter facilidade. A introversão geralmente traz à pessoa uma personalidade tímida. Ela é mais ou menos tímida, ela é quieta, voltada para dentro de si própria, entende? Ao contrário da extroversão, que é uma pessoa mais expansiva, que tem mais lide com o público, né? Se prevalecer a extroversão, nosso mundo interior será imperfeito e rudimentar. Por outro lado, se a introversão tiver predominância, faltar-nos-ão os meios de expressão e de contato com o exterior. É o que nós estamos dizendo. Se a pessoa é introvertida, falta o recurso do contato com o meio que ela vive. Eis porque é necessário termos presente, ao nos analisarmos, o fato de existirem em nós estas duas tendências, que podem nos auxiliar ou criar obstáculos em nosso próprio trabalho de autoconhecimento. O extrovertido encontrará, de fato, grande dificuldade na introspecção, ficando confuso e desorientado ao observar seu mundo interior. É claro, o indivíduo é falastrão, conversa muito, ele tem dificuldade de voltar para dentro de si próprio. Terá apenas que redimensionar algumas ilusões, superar um certo senso de orgulho e cuidar para não incorrer em uma introspecção doentia e excessiva. A terceira consideração importante que devemos ter presente é a que se refere às qualidades positivas, ativas e as receptivas e passivas de nossa psique, comumente designadas com os termos masculinas e femininas. Tais termos, tomados em sentido psicológico, separam em dois grupos as características psíquicas fundamentais do ser humano, que podem ter caráter positivo ou negativo, ativo ou passivo, propulsivo ou receptivo, de acordo com o tipo de personalidade, o temperamento do indivíduo, independentemente do seu sexo. Nós podemos conhecer pessoas, senhoras, que são extremamente extrovertidas, falastronas, né? Gostam da lide social e assim por diante, entende? Tais termos, tomados no sentido psicológico, separam em dois grupos as características psíquicas fundamentais do ser humano, que podem ter caráter positivo ou negativo. Já tínhamos dito, ativo ou passivo, propulsivo ou receptivo, né? No corpo físico, somos de um ou de outro sexo. Porém, em nossa psique, somos bissexuais, pois todos temos alguma qualidade
tendência ou característica masculina e feminina. Essa dualidade pode ser encontrada onde quer que olhemos. Há sempre pares opostos, em toda parte. A música em tons maiores e tons menores, a matemática possui números positivos e números negativos, a ciência, o polo positivo e o polo negativo, e assim indefinidamente. Os únicos representantes conscientes dessas duas forças criativas são os homens e as mulheres. Somos, portanto, mais que personalidades ou indivíduos. Encarnamos e dirigimos dois grandes princípios e forças que são universais e absolutas. As qualidades positivas masculinas da psique humana são todas derivadas da vontade e da razão. Olha que interessante. Elas são todas derivadas da vontade e da razão. Logos, como dizem os gregos. E as qualidades receptivas femininas são as que derivam do amor, da sensibilidade e da imaginação, chamado Eros. Então, logos são as positivas masculinas, entende? Eros são as derivadas femininas, receptivas, negativas. No ser humano completo e perfeitamente harmônico, Logos e Eros deveriam estar ambos presentes e cooperar entre si, produzindo um perfeito equilíbrio interior e exterior. Isso é o que é o ideal. Os dois elementos, masculino e feminino, caminhando equilibradamente. Na verdade, esse perfeito equilíbrio não é tão frequente. Pelo contrário, a preponderância de um ou de outro há sempre, independentemente do sexo do indivíduo. De fato, não obstante pertença fisicamente a um ou outro sexo, podem predominar em sua psique qualidades do sexo oposto. É muito comum encontrarmos mulheres que manifestam uma habilidade masculina facilmente e vice-versa. O homem também com uma tendência grande à feminilidade. Assim, por exemplo, é possível encontrar homens com qualidades psíquicas acentuadamente receptivas, sensitivas, de imaginação, intuição, amor, como acontece com artistas, com os místicos, etc. Pode haver, por outro lado, mulheres, como nós estávamos dizendo, mulheres que apresentam qualidades de vontade, iniciativa, comando e razão, não é? Isso ocorre frequentemente devido à profissão ou atividades exercidas que pouco a pouco desenvolvem as qualidades opostas ao sexo do indivíduo, fazendo-o reprimir as de seu próprio sexo. O indivíduo, às vezes, ocupa uma função profissional que puxa ele para as tendências masculinas ou tendências femininas. Isso é muito comum. E não é uma coisa de se observar negativamente, porque nós trazemos dentro de nós mesmos essas duas habilidades, a masculina e a feminina. Se nós desenvolvemos a masculina positivamente, de maneira profícua, ótimo. E se nós desenvolvermos a nossa propensão feminina de maneira positiva e profícua,
ótimo. Não importa que nós sejamos homens, sexo masculino, e que tenhamos a propensão feminina. Por quê? É claro que o machismo vai, infelizmente, colocar uma observação negativa na pessoa, por causa do machismo. Ah, olha, o indivíduo é mulherzinha, entende? São atitudes assim, tão mesquinhas e tão pequenas que, infelizmente, pesam na vida do ser humano. Por causa do quê? Por causa da sociedade. O indivíduo vive em função de um meio. Geralmente, esse meio coloca nas pessoas um rótulo. E para tirar o rótulo é muito triste. A pessoa sofre. Quantos são pessoas que levam na vida uma marca indefinidamente? Um chavão. Que é mulherzinha, que a pessoa é masculina, mas não é, que a pessoa tem essa habilidade, tem esse perfil mais desenvolvido. Mas isso não quer dizer que comprometa XYZ a situação da pessoa, em hipótese alguma. Voltaremos.